Oi, tudo bem com vocês? Eu vim falar um pouquinho sobre a psicanálise, complexo de Édipo. Cara, é meio louca a história de Édipo. Édipo era um filho de um rei e uma rainha. Quando ele nasceu, o rei e a rainha foram num bruxo. E o bruxo profetizou, falou que Édipo ia crescer, ia matar o pai e se casar com a mãe. E aí o rei e a rainha, não querendo que isso acontecesse, entregou o filho para um serviçal que trabalhava para ele e mandou matar o filho. E esse serviçal levou o filho para longe, o Édipo para longe, e não teve coragem de matar, e entregou o Édipo para um outro rei e uma rainha de um outro palácio, né, de um outro lugar. E Édipo foi criado por esse rei e essa rainha. Quando ele cresceu, olha que louco isso, quando ele cresceu, se tornou adulto, ele foi num bruxo também e bruxo é vidente, né? E esse vidente falou pra ele que ele ia matar o pai e se casar com a mãe. E aí ele quis fugir da cidade em que ele estava, porque ele achou que ele ia matar o pai dele, que criou ele, o pai e a mãe que criou ele, como se fosse filho. Ele achava que ele era filho biológico, né? Desse rei e dessa rainha. Então ele fugiu. E aí aonde ele foi parar? Ele foi parar na cidade onde os pais biológicos viviam, os rei e a rainha. E aí não é que ele guerreou lá e ele matou o próprio pai? E depois ele se casou com a mãe, teve filhos. E aí depois de um tempo que ele descobriu que o cara que ele matou era o pai, o rei que ele matou era o pai, e que ele estava casado com a própria mãe. Olha que louco. E ele ficou... ele próprio se cegou, ele se feriu os olhos e ficou cego, e ficou vagando pela cidade pra ele se autopuniu, ele mesmo se puniu e não aceitou essa história. Olha que louco. Eu gostei muito dessa história, tô adorando.